Meus caros amigos, muito bom dia para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Gravando mais um vídeo aqui para recuperar o tempo perdido. E o assunto da semana e o assunto de hoje é o jogo Vasco e Flamengo, o clássico dos tostões. Clássico dos tostões. Eu fiquei ontem aqui revendo umas lives de antes de ontem à noite, escutando esses, como é que eu vou chamar eles? Os comentaristas de bancadas de YouTube. Os sabichões, os comentaristas de bancadas de YouTube. Todo mundo dando o seu palpite, o seu pitaco, ensinando o Fábio Caribe como ele deve proceder no jogo de logo mais. Dando dicas, esquemas táticos. Tem um que disse assim, ó, se fosse eu, esse seria o meu time. Se fosse eu escalaria dessa maneira. Esse foi o Dib. O Dib, aquele tem uma porrada de informação. O Dib Lloyd. Se fosse eu, esse seria o meu time. Como ele não é o técnico, não adiantou porra nenhuma ele dar a escalação dele. Não vai adiantar de nada. É só para jogar a conversa fora. Então tem muita gente orientando como tem que fazer para tentar frear o Flamengo, o ímpeto do Flamengo, como tentar ganhar do Flamengo, como se isso fosse possível nessa altura do campeonato. Uma hora vai acontecer, mas não vai ser hoje, entendeu? Aí eu vejo os caras olhando, escala sempre a mesma coisa, não muda nada, o Caribe, burro, quem entende de bola sou ele. Tem muitos ali, cara, eu já cansei de falar isso. Com raríssimas exceções, tem alguns caras ali que entendem de bola, que a gente conhece, não precisa dizer quem é, mas a grande maioria não sabem absolutamente porra nenhuma de futebol. Vamos falar para ficar só no futebol. A maioria deles não sabe quantos gomos tem uma bola de futebol. Se é que eles sabem o que é um gomo. Gomo é aquele retângulozinho costurado para formar uma bola. Eles não devem nem saber o que é gomo. O pessoal da antiga sabe o que é gomo. Mas eles acham que entendem de esquemas táticos, como é que tem que jogar. Eu faço aqui uma pergunta. Vamos supor que o Caribe já tivesse sido demitido ontem, ou antes de ontem. E hoje, o Vasco estaria sem técnico. Uma pergunta para quem quiser postar o time que ele acha que deve ser, ou aqui no chat, ou escutar esse vídeo. Desse elenco do Vasco, se fosse algum desses sabichões, qual seria o time que eles escalariam? Diferente do time que o Caribe escala. Quais seriam as mudanças radicais que eles deveriam fazer? Eu aposto aqui a dizer que dos 11 jogadores que o Caribe escala, qualquer um que for escalar o time do Vasco, pelo menos 7 ou 8 seriam os mesmos que o Caribe escala. Tenho certeza absoluta disso. Você que é treinador aí, que é comentarista de bancada de YouTube, quem seria o seu goleiro? Claro que seria o Léo Jardim. Apesar das críticas, agora é o mão de alface, não sei o quê, passou a ser criticado o melhor que nós temos. Quem seria, sem ser o Caribe escalando? Seria o Léo Jardim. Quem seria o lateral direito? Alguém se arrisca a dizer que não seria o PH? Claro que seria. E na zaga? Qual seria a zaga?
O JV é titular absoluto. Absoluto. Ou vai ser o Marcelo Lesma que está contundido, não poderia jogar. Tem que ser o Lucas Freitas ou o Lucas Oliveira. O Capasso não joga, não sei porquê. Então, é a mesma zaga que o Caribe escala. Na lateral esquerda, sem ser o Caribe escalando, quem você escalaria? Seria o Pitão. Porque aquele que renovaram o contrato por 2 anos, não sei o que, Luiz, isso até o nome dele. O cara não joga, renovou o contrato por 2 anos, não jogou nenhuma partida. Não vai ser nessa que ele vai jogar. Então será o Pitão. Então, a defesa é a mesma que o Caribe vem escalando há mais de 2 meses. Vamos para o meio de campo. Hugo Moura, não sendo o Caribe, sendo você o técnico, comentarista de bancada de YouTube, quem você escalaria? Vai pensar, Hugo Moura. Hugo Moura é o que o Caribe vem escalando constantemente. Não é lá essas coisas, mas é o que ele tem lá. E os outros? Jair, o Tietê, Paulinho e Coutinho. É isso que o Caribe tem escalando. Será que os sabichões de outubro fariam algum tipo de modificação? Quem eles colocariam sem ser esses jogadores? Pode trocar um ou outro, mas será a mesma coisa. E na frente, quem seria no ataque? O Veguete é o titular absoluto. Aliás, eu não entendo que eles poupam uma porrada de jogadores e o Veguete, que é o cara mais velho da equipe, nunca foi poupado. Joga todos os jogos. Isso é um mistério. Um mistério do caralho. Seria o Veguete e depois quem seria? Ou o Nuno, o português, ou o Carré, o Caribe já tem colocado, ou o Ryan. Quer dizer, qual é a diferença que esses caras fariam diferente do que o Caribe tem feito? Então, a culpa é do Caribe. O mesmo time que o Caribe vem escalando, provavelmente 80% ou 90% de qualquer pessoa que for escalar o time vai ser os mesmos jogadores. Ah, mas pode mudar o esquema tático. Qual é o esquema tático? 3-2-1, 4-5-2, 4-4-3, 4-4-4, caralho, 4-5, caralho. Esquema não ganha jogo. Esquema não ganha jogo. O que ganha jogo é jogador. Qual é o esquema do Flamengo? Qual é o esquema do Flamengo? O Flamengo não tem esquema. O Flamengo tem elenco. Qual é o esquema do Palmeiras? O Palmeiras tem elenco, não tem esquema. E outros times por aí, o Botafogo e tantos outros. Então, essa é uma dúvida que eu fiquei pensando. Cara, os caras entendem de futebol pra caralho. Se amanhã o Caribe for embora, provavelmente ele vai. Não vai ser nesse jogo, vai ser no outro. O prazo de validade dele já está, daqui a pouco vai vencer. Aliás, como de qualquer técnico. Aí se vem amanhã o Zé das Couves, vamos contratar o Zé das Couves. Porque não tem ninguém no mercado. Zé Ricardo, Valentim, Barroca, Jorginho, caralho, é nesse nível. Vamos supor que venha o Zé das Couves. Com esse elenco, você acha que a escalação seria diferente do que o Caribe escala? Claro que não. Pode mudar um jogador ou dois ali e tal. Ou será que vai aparecer um cara de culhão e botar, por exemplo, na lateral direita o Paulinho do Sub-20, que é uma promessa então. Os dois zagueiros, o Gustavo e o Lincoln, será que eles vão fazer isso? Será que vão botar o Zucarelli, o Bruno Lopes? Claro que não. Quem teve culhão para fazer isso uma vez foi o Antônio Lopes, lá que botou 5 jogadores da base e ganhou do Flamengo. Um jogo importantíssimo, uma decisão. Isso não vai acontecer no Vasco. Isso não vai acontecer. As pessoas culpam muito o Caribe. Eu não acho ele nada do outro mundo. Mas é um profissional. Está no futebol há muito tempo. Sabe mais do que todos esses comentaristas de bancadas de YouTube. Quando daquele episódio contra o Corinthians, que ele escalou 8 reservas, e os canais de YouTube, tampa de privada,
Jabazeiro do Cerrado, Papel de 10, essas merdas todas, caíram de pau em cima dele, porque ele escalou 5 reservas. Quem é o superior hierárquico acima do Caribe? Quem é? É o seu Felipe Maestro, que afinal até hoje ninguém sabe o que ele faz no Vasco. Se ele tem essa autoridade de interferir na comissão técnica, e se ele achasse que aquilo era um verdadeiro absurdo escalar 5 jogadores reservas contra o Corinthians, por que ele não interveio? Sou o Carino. Não, isso aí não. Não concordo não, cara. Quem manda sou eu faço parte desse negócio aqui. Vamos arrumar outra escalação. Desse jeito aí eu não concordo. Pode mudar de ideia. E o Pedrinho, que manda no Felipe e manda no Caribe, ele concordou e ficou calado por quê? Ou será que a ordem veio de cima para baixo para poupar os jogadores, para poder enfrentar lá aquele time peruano o pouco cabelo? Será que a preocupação era essa? Não sei. As pessoas preferiram pegar para Cristo o Carille. Será que o Carille fez aquilo por outra recreação? Ou foi de comum acordo com o seu Felipe e com o seu Pedrinho? Essa é a nossa torcida. Essa é a nossa torcida, que está mais perdida, que segue em tiroteio. É uma torcida Maria vai com as outras, é uma torcida que se emprenha pelos ouvidos, é uma torcida, como eu falei no vídeo anterior, que se acostumou a perder. Eles aceitam uma derrota com uma naturalidade. Muitas vezes sai até cantando. Igual daquela vez que tomou de 3 do Botafogo lá no Engenhão, e saíram cantando na barreira, eu vou comemorar, o cara. Essa é a torcida do Vasco. Essa hoje é a torcida do Vasco. A torcida do Vasco, essa geração mais nova, ela sofre do que aquele Dieguito Rebolativo sofre. Síndrome do pânico. Toda vez que o Vasco agora, nos últimos 4, 5 anos, vai jogar com o Flamengo, a torcida sofre do síndrome do pânico. Ou síndrome de Estocolmo, síndrome do caralho. Ficam se cagando, se borrando de medo no fundo. Aí, se por um acaso acontecer uma daquelas coisas que acontecem de 50 em 50 anos do Vasco conseguir ganhar, quando empata com o Flamengo, já comemora. Se ganhar, aí eles vão dizer que é Vasco, porra, isso aqui é Vasco, o caralho, Mufaz, se fuder, mulambo, caralho. Depois. Mas antes está todo mundo com o cozinho na mão. Eu, como sou realista, se vier uma derrota, eu vou aceitar naturalmente. Só espero que não seja uma derrota vergonhosa, como foi quando o treinador era aquele Pachequinho, o Mr. Boina. Se for daquele tipo, aí o Caribe está na rua, vai ser demitido no vestiário. Não dá nem entrevista. Meus amigos, um bom final de sábado para vocês. Saudações vascaínas. Os cães ladram e a caravela passa sempre, apesar dos pesares. Depois do jogo, devido ao horário aqui para mim, se der, eu gravo um pós-jogo. Se não der, eu gravo amanhã. Forte abraço a todos. Saudações vascaínas.